Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 16 de março de 2026, hoje é segunda-feira. Hoje nós estamos no nosso 20º dia da caminhada de oração 13. O tema do dia é o vaso do incenso ou o incensário do sacerdote. O texto-chave está em Êxodo, capítulo 30, no versículo 7 ao 9. E, irmãs, por aqui, uma segunda-feira chuvosa, vai chover o dia inteiro, porque essa semana a gente entra na primavera, e a primavera é época de chuva, né, para regar a terra, preparar as plantinhas para as flores. É uma época muito especial para a gente, porque traz renovo, porque a gente celebra o fim do inverno rigoroso. Mas vamos com a graça de Deus mais um dia, estou feliz, feliz que a gente vai passar a mudança da estação juntas, né? E isso é muito bom. Hoje nós queremos falar sobre esse vaso do incenso. A gente já vem falando aí de vaso de todas as formas, né? O vaso que somos nós, vaso de barro, que contém água, que contém o vinho, que contém o azeite. Estamos limpando o nosso vaso. E hoje eu quero falar do vaso do incenso. Quando nas leis aqui, né, na direção para o povo, quando Deus explicou aqui para os sacerdotes, os levitas, o papel deles, o serviço deles, tinha essa parte importantíssima que chama o altar do incenso e que é usado esse vaso do incensário. Então vamos ler Êxodo capítulo 30, versículo 7 ao 9. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. A cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramarei libações sobre ele. Aqui está falando desse vaso, né? O que Arão tinha que fazer? Lembra quando eu falei de Samuel? Que quando Deus chamou Samuel, ele falou, antes que a lâmpada se apague. E esse era o trabalho do sacerdote, o trabalho dos levitas, de estar ali ministrando diante do Senhor. E hoje eu quero falar sobre esse vaso. Nós somos um vaso, né? E o que tem subido do nosso vaso? Qual é o aroma que sobe do nosso vaso? O sacerdote, esse era a missão do sacerdote. E a palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes. A palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes, povo santo, escolhido, separado. E a gente tem uma responsabilidade. A gente tem um servir contínuo. Esse vaso do incenso, ele tem que estar liberando esse aroma, que era algo físico, literalmente, que acontecia no Antigo Testamento, mas que hoje ele representa a nossa vida espiritual, o nosso sacrifício, a nossa adoração, as nossas orações. O, o incenso, ele representa isso, adoração, intercessão. E então nós temos água, óleo, vinho, que Deus derramou sobre nós, o nosso vaso, depois que a gente estava falando, né, da limpeza, e aí vem tudo isso que Deus derramou, mas agora chega uma parte que é nós que temos que encher esse vaso todos os dias com esse incenso, que é a nossa adoração. Então, o que tem subido do seu vaso? Qual é o aroma? Qual é o aroma que sai da nossa vida, da nossa casa? E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Vamos ler Salmos 141, versículo 1 ao 4. Salmos 141, versículo 1 ao 4. Vamos lá. Senhor, a ti eu clamo, dá depressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando eu te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permita que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias ou da sua mesa. Então aqui está deixando bem claro que
Esse incenso é as nossas orações, é as nossas intercessões, é as nossas adorações ao Senhor, né? Nossos louvores. Então, o aroma que tem que exalar desse vaso é todos os dias, é no nosso dia a dia, é um sacrifício diário, é uma responsabilidade, é uma tarefa que não podemos deixar as lâmpadas se apagarem e nem o incenso deixar de subir, que é o dia, noite, como a gente leu aqui em Êxodo. Antes que a lâmpada se apague, eles enchiam a lâmpada de azeite, antes do incensário, antes desses momentos, ele tinha que colocar incenso novo e fazer esse trabalhar. Quero que a gente pense nisso, irmãs, isso é muito importante. Deus, ele é o eixo da nossa vida, e é a partir daí que precisamos construir tudo. É a partir desse momento da gente derramar esse incenso, da gente colocar diante do Senhor, da gente exalar esse aroma suave às narinas do Senhor. É a cada dia, é a cada relacionamento, é nas nossas atitudes. Durante, você entrega um momento de oração ali, né? Mas você sai para fazer as suas coisas, para viver a sua vida que você precisa, sai do aposento secreto, mas as suas atitudes continuam exalando, né? Suas atitudes, seu coração, tudo isso é um aroma. E como está o nosso aroma? Está um aroma suave às narinas do Senhor? Porque Deus disse para Arão: não ofereça aqui incenso estranho, não ofereça nesse altar, nesse incensário. E esse é o nosso trabalhar, irmãs. Nós vimos que os vasos são cheios pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. Deus é que faz o milagre da transformação da água em vinho, faz o milagre do derramado óleo, ele que nos dá unção, mas o incenso que mantém a chama acesa, que nos ilumina, que nos revela, que nos atrai para a presença dele, que nos posiciona como filhos, que revela o nosso chamado, o nosso ministério, esse incenso, esse é totalmente responsabilidade nossa, totalmente. Então, esse salmo está dizendo aqui que suba a nossa oração como incenso. E, em primeiro lugar, uma oração do seu derramar, não só uma oração intercessória, não só uma oração de pedir, mas uma oração de adoração, uma oração de decreto de quem realmente Deus é, né? A terra, os céus, precisa nos conhecer como adoradores, como sacerdote. A terra e os céus e as pessoas e onde a gente estiver precisa ouvir a nossa voz e sentir o aroma do incenso que o nosso vaso carrega. Será que quando a gente chega em algum lugar, a gente está levando esse incensário, esse aroma? Será? Ou será que as pessoas já falam, ele nem acredita que a gente diz servir ao Senhor? Será? Então nós temos que ponderar nisso com muito temor, nos reposicionar, né? Entender que Deus faz parte. E Satanás, ele quer nos distrair o tempo inteiro, de tirar-nos da presença do Senhor. Roubar o tempo mais precioso, que é gastar na presença do Senhor, derramando esse aroma. Porque quando a presença do Senhor vem, irmãs, ele faz tanta coisa na nossa vida, se a gente aprendesse isso, sabe? Que a gente não precisa... É tão mais leve, é tão mais eficaz a gente cumprir o nosso papel, a gente nos posicionar, do que a gente ficar tentando fazer na nossa força. Ele não nos ouve pelo muito falar, irmã. Ele nos ouve pela nossa posição, pelo nosso coração, pelo nosso entendimento, pela nossa profundidade de entendimento. Ele nos responde, claro, pela graça e misericórdia, mas eu estou dizendo de você receber mais intimidade com ele. Né? Não estou falando de a gente só orar, receber uma bênção e acabou. Não é isso só. Deus, ele quer intimidade. Ele quer, quanto mais você se aproximar,
mais você vai conhecer a Ele, mais você vai se conhecer. Vamos ler Isaías, capítulo 1, do verso 13 ao 17. Aqui está falando sobre... Olha, o tema da minha Bíblia é condenação a um culto hipócrita. Vamos ler desde o versículo 10. Vamos ler desde o versículo 10. Vamos. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestais ouvido à lei do nosso Deus. Vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, eu estou farto dos seus sacrifícios, holocausto de carneira, da gordura de animais cevado, e não me agrado de sangue de novilho, nem de cordeiro, nem de bode. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar os meus átrios? Agora entra no texto que eu queria realmente, né? Mas isso aqui é para a gente entender. Então vamos lá. Não continueis a trazer ofertas vãs. O seu incenso para mim é uma abominação. As suas festas de lua nova, guardar o sábado, a convocação da sua congregação, eu já não posso suportar. A iniquidade associada ao ajuntamento solene. Olha que palavra pesada. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma já aborrece. Já me são pesados e eu estou cansado disso. Deus falando com o povo, hein? Pelo que quando estendei as mãos, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicar as vossas orações, eu nem ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atenta para a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleitei a causa da viúva. É isso aqui que eu quero traduzir hoje, irmãs. Aqui Deus estava chamando a atenção do povo de Israel, dizendo que vocês ficam fazendo esse culto hipócrita. Vocês se ajuntam e nesse ajuntamento, achando que está fazendo um culto para mim, achando que está fazendo algo, eu estou cansado porque está tendo a iniquidade. E aí ele fala, eu tenho escondido de vocês os meus olhos, eu tampo os meus olhos, quando vocês levantam a mão, eu não quero nem ver. Olha que misericórdia. Misericórdia, que a gente possa hoje analisar como está a nossa vida de oração e pedir que Deus transforme e mude realmente, que a gente seja sincero. E aqui ele dá o final, ele fala, no versículo 16, se lavem, purifique, sabe? Limpa dessa maldade que vocês estão colocando diante dos meus olhos, para de fazer o mal, aprende a fazer o bem, atenta à justiça, repreende aquele que está errado, que é o opressor. Lembra que eu falei que às vezes a gente vê pessoas, né, achando que está com autoridade, e na verdade, eu ainda até falei, essa pessoa pode estar mais endemoniada, né? E a gente não repreende. A pessoa tá virando um ditador, faz o que quer, né? E a gente se acovarda por ser cristão e a gente acaba permitindo, infelizmente, defender o direito do órfão, julga a causa da viúva. Então, isso aqui é o nosso andar, é o nosso caminhar, é quando a gente sai dessa presença, quando a gente sai do nosso quarto, porque a palavra de Deus diz, entra para o vosso quarto, fecha a porta, clama ao seu pai que está em secreto, que ele o recompensará em público aquilo que você faz em secreto. Mas aí a gente sai desse momento que a gente acha que estava de oração e a gente começa a caminhar de qualquer jeito. A gente não está olhando pela justiça, a mim não me importa, a gente não olha a causa daqueles que precisa, a gente não defende o direito do órfão, da viúva. Eu não estou falando só literalmente nesses termos, né, de viúva, de órfão, mas eu estou dizendo da nossa vida. Sabe, a gente não está exercitando a bondade. Aqui está falando, pratica o bem. Para de fazer o mal, pratica o bem. Mas quantas noras cheia de picuinha com as suas sogras? Olha, uma coisa que me indigna de verdade,
me indigna muito, principalmente noras que têm filhos, homens. Eu fico olhando assim, eu penso assim, gente, será que essas noras, ela não tá tendo noção de que ela vai pagar qualquer picuinha que você fez com a sua sogra, sabe? Qualquer pirracinha, sei lá, qualquer coisa que eu tenho visto muito isso, né? Até tem rodado muito na internet. Ai, quando o casal está fazendo uma revelação do chá de bebê, a sogra não pode nem abraçar o filho primeiro, umas besteiradas, sabe? As mulheres se rebelando por umas besteiras, não honra aquela que gerou o cara que você casou, não honra aquela que o seu filho que tanto você ama, que você está descobrindo o amor eterno aí, né? Veio dessa mulher. E aí a gente vai. E estou falando de gente, às vezes, cristão, a maioria, muita gente que eu estou falando de cristão. Nós estamos aqui para aprender sobre a vida cristã. E a gente fica sendo pedra de tropeço na vida do outro, atrapalhando o relacionamento do filho com a mãe dele. Aí a gente persegue o marido, sabe? A gente faz pirraça, a gente não deixa, a gente deixa de fazer aquilo que a gente precisa, a gente fecha a cara, a gente emburra. E aí vai, irmã, aí vai. Não dá nem para ficar repetindo aqui todas as mazelas que as mulheres, nós, muitas vezes, se a gente deixar a nossa carne, ou não foi tratada, não quer renunciar, e depois a gente quer levantar um incenso de adoração, né? A gente quer achar é, que a gente é um intercessor, que a gente é um adorador, que a gente é... Eu sei que nós somos falhos. Ser falho, você escorregar, você perder a paciência, você, né, é uma coisa, mas a gente tem que se arrepender. A gente tem que se arrepender. Então, como que tá esse incensário? O que sai da nossa boca? A gente fofoca, a gente critica, a gente julga, a gente lança uma sentença sobre a vida da pessoa. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente realmente está liberando do nosso vaso. E olhar, sabe? Tudo a gente tem que estar olhando. O que está saindo desse vaso toda hora? Eu tenho que me limpar. Então, nesse versículo fala: lavai-vos, purificai, tira essa maldade, tira os atos que estão diante dos meus olhos. Para de fazer o mal. A gente fica querendo ter autoridade punindo as pessoas. Eu vou punir fulano, vou punir ciclano, não vou falar, não vou fazer. Olha, nós precisamos ser transformados. Aquela unção que eu disse ontem precisa ser valorizada, precisa ser cuidada. E para isso, nós temos que guardar aqui no secreto. É essa vida aqui de oração, de derramar, de mudar, de limpar, de colocar esse incenso de aroma suave. Isso aqui é nossa responsabilidade. Então não é só receber, receber, receber. Eu quero água, eu quero ser cheia, eu quero ter azeite, eu quero ter unção, eu quero ter prosperidade, eu quero ter alegria, eu quero ter renovo. Lembra que eu já falei? Aquilo que você quer de Deus, Deus também quer da gente. E é, vamos ler Ezequiel, capítulo 8, versículo de 11 a 18. Mais uma chamada de atenção que Deus está falando aqui com o povo de Israel. Isso serve, vou falar algo aqui com muita dor no meu coração, porque eu amo Israel, eu brinco que eu tenho uma alma judia, eu amo de verdade, assim, não é só porque, é porque você é cristã, está escrito na Bíblia que tem que amar Israel. Não, eu tenho algo realmente que eu amo muito, nasceu, está comigo, mas eu não quero ficar cega também em relação ao povo de Israel. E a gente vê Deus chamando aqui a atenção do povo o tempo todo, assim como nós temos visto hoje em dia, a igreja, também não quero ficar cega em relação à igreja, porque tanto Israel, que é, né, no Antigo Testamento aqui era considerado o povo de Deus, e a igreja hoje representa isso, hoje nós também somos, né, o povo de Deus, todos dois não estão andando conforme Deus quer. A gente tem se perdido, a gente tem se perdido. Eu falei ontem que a unção hoje em dia é sinônimo de glamour, é sinônimo de, ó, din, 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 caindo, ó. Você pode fazer muito dinheiro com a sua unção, com sua eloquência, né, com a sua aparência.
E infelizmente, não estou falando que é todo caso, mas é o que é. E o tempo todo Deus está chamando a atenção, tanto da igreja quanto do povo de Israel. E o povo de Israel, mais que nunca hoje, mais que nunca, ficou muito só o título, mas precisa se arrependerem, precisa se achegar ao Senhor. Então tem coisa que tem acontecido, que eu não vou entrar nesses detalhes, mas permissão do Senhor para tratar. Permissão do Senhor, não é nem que Deus trouxe aquele mal, a própria iniquidade, mas o próprio pecado nosso. Olha só, presta atenção que eu vou falar. Ao invés de subir incenso de adoração, incenso de justiça, né? Incenso da bondade, tudo isso é aroma suave às narinas de Deus, está subindo iniquidade. E quando sobe a iniquidade às narinas do Pai, ele tem que derramar juízo. Ele derrama juízo. E aí, às vezes, a gente vê coisas que a gente não está entendendo, mas infelizmente é do próprio fogo estranho que a gente tem que colocar diante de Deus. Então vamos ler aqui Ezequiel capítulo 8, no versículo 11, fala de 11 ao 18. Não vou ler tudo também, não vou ler o contexto, mas era uma visão que Ezequiel estava tendo de uma abominação dentro em Jerusalém. Então vamos lá. Versículo 11 do capítulo 8 de Ezequiel. 70 homens, ele teve uma visão, 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safá, que se achava no meio deles. Estavam de pé diante das pinturas, ele estava tendo uma visão, tá, irmã? 70 homens estavam de pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário. Subia o aroma da nuvem de incenso. Então Deus disse para o Ezequiel, viste isso, filho do homem? O que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um na sua câmara, pintada de imagens. Vocês viram isso? Pois dizem, o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que estas. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor. Isso aqui está acontecendo no templo, tá? Levou-me à porta da casa do Senhor, que está para o lado do norte, e eis que ali estavam mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Disse-me, vê isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que essa. Levou-me para o átrio da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente, adoravam o sol virado para o oriente. Então me disse, vê isso, filho do homem? Acaso é coisa pouca? Monta para a casa de Judá o fazeres eles as abominações que faz aqui, para que ainda encha de violência a terra e torna a irritar-me? Eis-lo a chegar o aroma ao meu nariz? Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Olha que palavra dura. Ele teve uma visão, os homens estavam com incensário, os seus incensários, trazendo fogo estranho, trazendo incenso ruim, diante de pinturas, diante de idolatrias. As mulheres, ao invés de estarem cumprindo seus papéis, né, de adoradora, de sacerdote, elas estavam assentadas lá chorando a Tamuz, que era um ídolo, e por aí vai, por aí vai. Os homens adorando o sol, e aí Deus fala aqui que eu vou ter que derramar a justiça. Olha que palavra dura. Então, que nós, às vezes a gente lê essas coisas e fala, mas eu não estou cometendo nada disso. Mas a gente às vezes vai cometendo picuinhas, coisinhas, vai permitindo mosquinhas, caindo no nosso azeite, estragando a nossa vida. Olha só, vou comentar uma coisa aqui que eu tô lembrando. Tem uma pessoa que eu tenho que lidar,
uma pessoa no meu trabalho, e essa pessoa, ele entrou, né, entrou no meu trabalho e, e ele foi tirando de cena todo mundo que ele acha que é uma ameaça para ele. Uma pessoa difícil, tem que medir as palavras, né, irmãs? Enfim, eu aprendi algo. Eu sou quem eu sou e eu não abalo com quem eu sou quem eu sou. Então eu não mudo. Isso é uma coisa que eu já fui bem quebrada, né, já soube lidar. Eu não mudo com pessoas ruins. Eu não preciso fechar a cara, eu não preciso para mostrar autoridade. Não, eu consigo tratar bem qualquer pessoa que seja e eu vou indo na medida que o Senhor vai me ensinando. Então essa pessoa, a gente se trata bem, né? Eu não tenho problema nenhum com essa pessoa, nunca tive problema com essa pessoa. Mas eu sei que de todo mundo que ele tirou da jogada, sobrou eu, né? Só que eu sou luz. Então, com certeza, eu incomodo muito. Vira e mexe, ele arruma uma picuinha. Vira e mexe, essa pessoa arruma uma picuinha para ver se, né, se eu perco as estribeiras, para que ele tenha a brecha de me tirar da jogada. E já aconteceu de eu comentar com pessoas que, com alguma pessoa, nossa, a pessoa hoje está meio, né, tá querendo confusão. E algumas pessoas falam, se fosse eu, né, se fosse eu não ia cumprimentar, eu ia chegar, não ia cumprimentar, não ia olhar. E às vezes eu preciso, a parte do meu trabalho, eu preciso servir essa pessoa, querendo ou não, faz parte do meu trabalho. E muitas pessoas me falam, né, assim, algumas pessoas que veem ou que eu não serviria, eu não ia fazer. Eu ia falar para a pessoa, vai você e faz. Eu ia entrar e não ia nem cumprimentar, não ia nem olhar na cara. Isso aqui, mano, isso aqui te tira a sua autoridade, sabe? Isso aqui, você tá entrando na sujeira do outro. Então, esses dias mesmo, né, a pessoa tentou ali, e aí eu, pai, vamos ter que encontrar novamente a pessoa, vá na minha frente, que suba o incenso, o seu incenso. Irmãs, você é luz. Aonde você chega, você é luz. Você não é o pivô. Você não é o pivô da discussão. Ah, mas as pessoas são difíceis, as pessoas são endemoniadas, as pessoas estão perversas. A sua posição de filho não pode ser abalada, você não pode ser movida. Isso são testes mesmo para a vida da gente, de como que você vai caminhar. A palavra de Deus diz, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Mas aí a gente vai e a gente começa a fazer um monte de coisa que nos tira da posição, que suja o nosso óleo, né? Que a gente deixa cair uma mosca morta. É isso é isso que o inimigo quer, é isso que os testes da vida querem, que você perca. Todo dia você perde um pouco do seu azeite, que é a alegria. Aliás, o vinho, né? Que é a alegria. Perde seu azeite que é cura, que ilumina a sua lâmpada. Você apaga a sua lâmpada com as suas atitudes. E depois vem a colheita. Vem a colheita, porque não é porque, se você agir com um homem mal, você sendo má, não tem problema nenhum. Você não vai colher porque você estava agindo com uma pessoa má. Não, a sua atitude, não, sabe, não tem que separar. Eu sei quem a pessoa é, mas a minha essência eu não vou mudar por causa de você. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, porque eu tenho que falar as coisas, tem hora que é entre linhas, eu não posso, né? Tem que ter prudência em entre linhas. Mas, enfim. Então, essa pessoa, eu tenho que lidar com essa pessoa, e eu falo assim, Senhor, essa pessoa tem que ver a luz do Senhor. Meu sentar e no meu levantar, ela vai ter que me engolir. Aí, até sexta-feira mesmo, eu tive que lidar com essa pessoa, e uma pessoa falou para mim, não, eu ia chegar, eu não ia nem cumprimentar, eu não queria nem que olhasse na minha cara, eu não queria nem que me visse. Eu falei, pois comigo é o contrário, eu quero que me veja, porque eu sou luz e a pessoa tem que engolir a luz
né? Quem tem que sair é as trevas que está no outro, não é a minha luz que tem que se retirar porque está cheio de trevas. Então, irmãs, atenta para o seu chamado, no seu sentar, no seu levantar. Se você não sabe lidar com alguma situação, leva para o quarto, para o seminário do quarto. Me ensina, pai. Me dê estratégia, me dê sabedoria. Não é ser tampar sol com peneira, é você realmente ser curada, restaurada, restaurada na sua autoridade, restaurada na sua confiança, na sua autoestima, no Deus que está em você, para que você consiga exalar esse incenso. Aquilo que eu falei, o céu, a terra precisam, eles precisam conhecer o seu incenso, a sua adoração, a sua voz. O céu precisa conhecer quem é você. A Bíblia diz que a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Mas como é que esses filhos vão manifestar, gente? Vai manifestar igual todo mundo, né? O aroma suave precisa subir. A nossa casa, ela precisa subir todos os dias o incenso. Que o nosso lar seja um lugar de céus abertos que suba incenso. Quem entrar na nossa vida, quem entrar no nosso lar, tem que sentir o aroma suave da presença do Senhor e ver a luz, porque o nosso azeite é para isso, irmãs. Primeiro lugar, nosso azeite é para acender o candelabro, é para acender. O candelabro daquela época é de 7 hastes, né? É que representa os 7 Espíritos de Deus. Então, assim, todas as áreas da nossa vida nós precisamos estar aceso a nossa lâmpada e o incensário de aroma suave. Isso é o que eu quero falar hoje. Vamos terminar em Apocalipse, capítulo 8, no versículo 3 e 4, fala assim. Então, vamos ler desde o versículo 1. A sétima trombeta, né? O sétimo selo, 7 anjos com as suas trombetas, em Apocalipse. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então eu vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Eu vi outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, de pé junto ao altar. Com esse incensário de ouro, foi-lhe dado muito incensos para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. Da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações do santo. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e atirou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. Olha que tremendo. Na visão dos últimos tempos, dos últimos dias, a visão que Deus mostrou para João, esse anjo com o incensário, e nesses incensário que ele ia jogar perante toda a terra, era as orações de todos os santos. As orações de todos os santos foram colocadas diante do trono e derramadas sobre a terra. Nossas orações, irmãs, elas estão sendo guardadas no incensário, né? Os anjos estão recolhendo as nossas orações. Há uma taça diante do Senhor que recolhe as nossas orações, recolhe tudo, as nossas atitudes, recolhe todas as coisas. E Deus, ele derrama essa taça. Derramará essa taça sobre toda a terra. São as nossas orações que trazem a justiça, que ilumina a terra. Mas não é só uma oração ali feita na hora, uma intercessão, não é só isso, é a sua vida de oração. É a sua vida iluminada. É a sua vida com a palavra. É a sua vida, é o incenso. A sua vida é o incenso. Então, assim, essa é a palavra que eu tenho para hoje, que vocês tenham uma semana de vitória. Vamos ver o caminho que Deus vai nos levar nessa semana, porque todos os dias é algo que Ele vai trazendo. E já nós já estamos na metade, né, do nosso propósito essa semana, a gente entra na metade.
e vamos rompendo cada dia mais, recebendo a nossa porção. Tenha uma semana de vitória. Eu vou deixar uma canção que fala sobre isso, que queima esse incenso dia e noite. Dia e noite. Nós não podemos esquecer desse trabalho maravilhoso, dessa honra, desse privilégio de poder derramar e liberar incenso de adoração, de oração na presença do Senhor. Amém? Tenham um bom dia com a graça de Deus.